Afinal de contas, qual foi essa notícia tão assustadora que o Dan parece ter recebido? E o Jae-kyun? Será que ele tá preocupado com o bem-estar do Dan mesmo? Ele só tá preocupado com o seu brinquedinho saudável pra ele poder voltar a usar. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta a falar sobre Jinx, sobre o capítulo 67 de Jinx. E o Jae-kyun finalmente carregou o Dan à força para um hospital, preocupado com a situação dele, né? E agora vamos ver então qual é o diagnóstico disso tudo e como eles vão lidar com essa informação. Se você quiser continuar acompanhando os vídeos de Jinx, eles devem sair no canal em torno de a cada 10 dias. Eles estão saindo mais rápidos agora porque eu tô colocando em dia, né? Falta aí alguns capítulos para ficar em dia com a história e a partir de então eles saírem nessa frequência. Também vale mencionar que a autora anunciou agora no capítulo 69, o último que saiu, que vai entrar em um pequenos hiatos, deve voltar lá para julho, que para mim é bom, que dá tempo de eu colocar os vídeos em dia. E aí eu vou conseguir colocar espaço aqui para produzir mais algumas coisas. Então se você quiser ainda acompanhar os vídeos de Jinx, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Além de Jinx eu vou trazer outros BLs, outros mangás, outros animes aqui para vocês, que eu tô ansioso para conseguir esse espaço no canal para falar sobre isso. Se o botãozinho de hype aparecer aqui para você no canal, você já aperta nele, porque isso também ajuda no engajamento do vídeo. O like ajuda bastante no engajamento do vídeo. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra gente poder continuar conversando. Você me dá a sua perspectiva do que aconteceu no capítulo. Agora vamos falar sobre o capítulo 67 de Jinx. O Dan é alertado de que o quadro dele aparenta ser bem grave. Uma mistura de alcoolismo com insônia que podem estar resultando nesses quadros de sonambulismo que ele tem tido constantemente ao longo das noites, mas que também pode ser resultado de algum problema psicológico. Ele vai precisar fazer um acompanhamento regular nas próximas semanas, envolvendo, claro, o uso de medicamentos, visitas constantes ao médico e também o alerta de que ele não pode ficar sozinho durante a noite, ele não pode dormir sozinho. Quando eles ficam sozinhos ao saírem da consulta, o Jae-kyun dá um esporro nele. De maneira bem agressiva, como ele adora fazer. Ele dá um esporro no Dan dizendo que ele devia voltar a viver com Jae-kyun. Ele usa essa situação do Dan, né, com os alertas da médica, pra ter isso como argumento, que ele deveria voltar a viver com Jae-kyun. Afinal de contas, quem vai cuidar dele? A vozinha enferma dele que vive no hospital? Aquele senhorzinho que não tem força pra nada na casa onde ele mora? Que ele tem que parar de negligenciar a própria saúde. Afinal de contas, no estado que ele tá agora, ele não tem serventia nenhuma pro Jae-kyun. Esse comentário dispara um gatilho no Dan. Serventia nenhuma, né? Não serve de nada. Mais uma vez o Jae-kyun mostrando que só vê ele como um objeto. O Dan quer ir embora e ele se recusa a passar a noite no apartamento onde ele viveu com o Jae-kyun durante parte da vida dele. Como solução, já que o Dan não pode ir embora, não pode ficar sozinho, não tá disposto a passar a noite no apartamento do Jae-kyun, o lutador acaba alugando um quarto de hotel para que os dois possam passar a noite. Claro, ele vai ficar lá também, porque como a médica alertou, ele não deve deixar o Dan sozinho durante a noite. O Jae-kyun tá decidido a passar a noite com o Dan, mesmo que eles não dividam a única cama que tem no quarto de hotel que ele alugou, mesmo que ele tenha que dormir, sei lá, no chão, ele tá disposto a passar a noite junto com o Dan, porque como a médica alertou, ele tá decidido a não deixar o Dan sozinho durante a noite. Enquanto tá no banho, o Dan reflete muito sobre a situação dele, né? Afinal de contas, ele achou que tudo era mais simples e parece mais preocupante do que ele imaginava. E também ele pensa sobre o Jae-kyun. Por que que o Jae-kyun estaria se mostrando tão preocupado com ele? Ele chega a uma conclusão sozinho enquanto reflete sobre aquilo e durante o banho começa a preparar o próprio corpo para fazer sexo com o Jae-kyun. Quando o Dan sai do banho, ele aproveita que o Jae-kyun tá distraído no telefone, vai até um armário e pega uma das bebidas que tem lá. Quando o Jae-kyun percebe, ele se lembra imediatamente dos alertas da médica
que durante o tratamento, em hipótese alguma, ele deveria beber e principalmente misturar aquelas bebidas com os medicamentos. Ele praticamente implora para que o Jae-kyun deixe ele beber, porque ele diz que se ele não beber, ele simplesmente não consegue dormir. E também nesse momento, numa situação bastante vulnerável, ele começa a listar todos os gastos que ele percebe, né, que o Jae-kyun teve com ele nesse último momento, por causa do seu problema de saúde e tal. E ele pede que o Jae-kyun adicione aqueles gastos todos à dívida que ele já tem. O Jae-kyun fica meio em choque nesse momento. Afinal de contas, ele não tá fazendo aquilo pelo dinheiro, mas o Dan discorda. Pro Dan, ele tá fazendo isso tudo apenas para que o Dan possa se manter saudável e que ele possa voltar a usar o Dan da forma como ele sempre fez. O Jae-kyun esbraveja naquela situação com o Dan falando essas coisas, dizendo que ele tá fazendo aquilo tudo porque o Dan não tá conseguindo cuidar dele mesmo e porque as pessoas em volta do Dan estão preocupadas com ele. Mas quando o Dan pergunta se o Jae-kyun está preocupado com ele, ele não responde. Esse é um momento claro de como o Jae-kyun não sabe lidar com os próprios sentimentos. Ele fez tudo aquilo pelo Dan, né? Ele fez todas essas coisas para ajudar o rapaz, mas tudo que ele fez nunca foi uma escolha dele, teoricamente. Ele faz tudo que ele faz, ele responsabiliza o próprio Dan, ele responsabiliza um terceiro. Tudo que ele faz, segundo ele, ou é porque o Dan não consegue se cuidar sozinho, ou é porque o Dan não tem serventia. E nunca é ele que está envolvido nas preocupações sobre o Dan. É sempre as pessoas em volta dele, que a gente sabe só tem a vozinha dele praticamente. As atitudes dele, as escolhas dele nos últimos tempos demonstram uma clara preocupação com o bem-estar do Dan. Mas ele não está disposto ou não consegue admitir isso. Provavelmente ele nem quer admitir, afinal de contas, desde que ele conheceu o Dan, ele sempre colocou o Dan em uma posição, em um lugar completamente objetificado na vida e rotina dele. Quando o Jae-kyun não responde se está preocupado com o Dan ele aceita, ele parece aceitar mais uma vez o seu lugar de insignificância, apenas como um objeto sexual na vida do Jae-kyun. Então ele avança para cima do Jae-kyun pedindo que eles façam sexo para que ele possa pagar a sua dívida. Ele garante que por mais que ele esteja naquele estado, né, totalmente deteriorado, não sei, mas que ele está naquele estado, né, tão vulnerável, tanto por causa da doença, dos problemas com o álcool, quanto da exaustão, ele garante que mesmo naquela situação, parte do corpo dele ainda é saudável o bastante para satisfazer o Jae-kyun. E mais uma vez, o Jae-kyun não consegue simplesmente resistir às investidas do Dan e aquele olhar de súplica dele, e os dois vão acabar fazendo sexo. Mas assim, o Dan ele claramente não tá saudável para aquilo. No momento, enquanto eles estão ali, a visão dele chega a ficar turva. Ele fica até meio tonto durante o ato. Ele quase apaga no meio do ato em si, mas o Jae-kyun, percebendo aquilo, dá um tapa de alerta para acordar ele. Ali, quando a gente vê o quadro, não parece um tapa necessariamente violento. É que não dá para deixar de atrelar isso ao Jae-kyun, que é um cara violento. Mas é um tapa basicamente de alerta, assim, que volta a despertar o Dan, que já tava quase desmaiando naquela situação. Ele fala pro Dan sair dessa de uma vez, afinal de contas, ele tem uma dívida para pagar, não tem? Ele não quer pagar essa dívida. É quase como se ele dissesse, olha, tu não quer pagar essa merda dessa dívida de uma vez? Então fica saudável e resolve isso aí logo, né? Porque senão tu não vai conseguir pagar nunca. Mas ao ver a expressão exausta do Dan, enquanto ele se esforça para dar prazer ao lutador ainda, o próprio Jae-kyun se pergunta naquela situação quanto tempo ele ainda é capaz de lidar com aquilo, com as coisas daquele jeito. Esse capítulo foi meio doideira, porque eu comecei lendo ele achando que ele estava caminhando para um lugar bom. E daí, de repente,
Mas ali pro final, quando o Jae-kyun aceita fazer sexo com o Dan naquela situação, eu já voltei a me irritar de novo, já foi tudo por água abaixo. Inclusive a cena de sexo em si é desesperadora. Porque o Dan, ele claramente não tá saudável, e o Jae-kyun, ele tá sendo movido por puro instinto, ou da maneira como ele sempre agiu. Em determinados momentos a consciência dele até parece alertar ele de que ele não deveria estar fazendo aquilo ali, mas depois que ele já aceitou a proposta do Dan, ele simplesmente não consegue parar ou se controlar de novo. Eu acho até que esse momento da comic em si jogou por água abaixo toda a simpatia que eu tava começando a desenvolver minimamente pelo Jae-kyun, pela maneira como ele vinha parecendo preocupado com o Dan, e também depois da maneira como ele foi gentil e escutava a avó do Dan naquela conversa. No final, indiferente ao bem-estar do Dan, o arrombado do Jae-kyun se deixou levar pelo próprio capricho, pela própria luxúria, e aceitou aquela situação, aceitou passar a noite com o rapaz numa situação, naquela maneira completamente imprudente. Mas eu também acho que fazer isso da maneira talvez certa, ou que deixasse a gente menos irritado na história, né, da maneira mais confortável de se ler, que seria o Jae-kyun talvez recusando, tratando o Dan de uma maneira diferente, ia ser a autora escolher o caminho mais fácil e mais rápido, e ela deve estar ganhando bastante dinheiro com a história para não querer que isso acabe tão rápido. Até porque ela já disse no final da primeira temporada que essa nova temporada ela seria até mais longa que a primeira, que teve 50 quantos capítulos? 52? Eu não lembro bem. Mas então a gente pode aí esperar mais de 100 capítulos. Então a gente tem no mínimo uns 30 ainda. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar num conteúdo um pouco diferente, eu e meu esposo, a gente tá tentando começar um canal de vlogs aqui no YouTube. Ele tem só um vídeo lá por enquanto, porque a gente tá tentando adaptar a nossa rotina a isso e poder produzir mais algumas coisas. Mas para ver um pouquinho mais de um vloguinho de casal, vão lá assistir. O link tá na caixa de descrição. Também aparece no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.